O início do ano costuma trazer expectativas, motivações extras, aquela motivação extra de um novo ciclo. Um novo ano vai começar, uma chance para recomeçar algumas coisas. Não, esse ano vai ser melhor a minha leitura bíblica, o meu plano de leitura bíblica, a minha devocional. Esse ano os exercícios físicos vão entrar na linha, a dieta vai entrar. E o início do ano dá aquele renovo de esperança. Temos muitos dias pela nossa frente, né? Para ser mais preciso, 361. 4 já passaram-se. Talvez você já fez um balanço da sua vida, da sua família, já planejou novas metas para 2026, já identificou os desafios desse ano, ou ainda está adiando isso, não parou para analisar como vai ser, o que você vai fazer, está com medo, um receio de parar e fazer um balanço de como foi 25, de como será o 26, está com medo de rever, de planejar, afinal, nós não controlamos o que virá. E o início de um novo ciclo sempre traz algumas incertezas. Não sabemos o que nos espera até o final desse ano e não vamos ter controle sobre todas as circunstâncias. É ano de eleição, constantes rumores de crise, que só vai piorar. E isso não é novidade, né? Há séculos, todo ano só vai piorar. Há séculos que a gente ouve que esse ano vai ser pior. E a cada pouco vai ser pior, e vai ser pior, e vai ser pior. E sempre vai ser pior. Nós planejamos, projetamos, sonhamos com várias questões. Questões ministeriais, os novos desafios no corpo de Cristo. Que desafios você vai abraçar na igreja? Que áreas você vai servir? Desafios no trabalho, desafios em casa, novos projetos, desafios na paternidade, na maternidade, novidades. Quarta-feira, o dia da virada, nós saímos aqui da igreja um pouco antes dos fogos iniciarem. O Isaac foi de carona com a Ana e estava no carro ali, logo começou os fogos, né? A gente passou a virada no elevador, no carro, indo para casa, saindo da igreja bem pertinho da virada aqui. E o Isaac fez um comentário, que começou o barulho dos fogos, ele comentou que eu tenho medo do ano novo. Ele falou no carro para as pessoas no carro. Eu tenho medo do ano novo. Um comentário infantil, mas tão profundo para os adultos, que também têm medo do novo. Muitos adultos têm medo do ano novo. O que virá no ano novo? A palavra de Deus, porém, nos chama a começar o ano não confiando em provisões ou planos, nossos planos, nossas provisões favoráveis, cenários favoráveis, mas no Deus que governa o tempo, a história e o futuro. Em Isaías 45, Deus nos fala para um povo inseguro, para um povo ferido, para um povo sem perspectivas. E ele faz uma promessa que sustenta qualquer novo começo. Antes de darmos qualquer passo, o Senhor já foi à nossa frente. O Senhor já foi à nossa frente. E o texto de hoje nos lembra que a segurança do povo de Deus nunca esteve nas circunstâncias favoráveis, mas no caráter daquele que conduz a história, daquele a quem servimos, do nosso Pai. Nossa segurança está nele e não nas circunstâncias. O futuro é seguro, porque Jesus já está lá. O futuro com Jesus é seguro, porque Jesus já está lá. O Deus soberano vai à frente. Ele está em ação e se revela a nós. Vamos ler o texto de Isaías 45, do verso 2 ao 6, com atenção. Assim diz a palavra do Senhor. Eu irei adiante de vocês e aplainarei os montes, derrubarei portas de bronze e romperei, despedaçarei, em outras versões, as trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, ou tesouros escondidos na escuridão, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo nome. Por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido, eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra. Embora você não me reconheça, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que, do nascente
ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Amém? Vamos orar mais uma vez? Jesus, obrigado pela tua palavra. Ministra com teu Santo Espírito em nossos corações, pelo poder da tua palavra, Senhor, pela tua presença aqui. Cativa a nossa atenção e dê uma porção da tua palavra, um pedaço desse pão vivo a cada um de nós aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. O futuro com Jesus é seguro, porque Jesus já está lá. O Deus soberano vai à frente, ele está em ação e se revela a nós. Contextualizando um pouco o que está acontecendo aqui em Isaías 45, esse texto ele é escrito no momento em que o povo está exilado. Eles estão fora da terra deles. Eles foram levados cativos pelo exército inimigo, tirados da sua terra de segurança, tirados do seu lugar de conforto, estão na Babilônia, no mundão, vivendo lá dentro da Babilônia, longe da terra prometida, longe do templo, longe daquela sensação de identidade nacional. Nós somos um povo, aqui temos o nosso templo, nossas terras. Não, eles são reféns, estão lá cativos. Humanamente falando, tudo parecia perdido para eles, sem expectativas. Quando toda essa conjuntura política, econômica, material, parecia desfavorável para eles, Deus age e fala para o seu povo, um povo ferido, desanimado e sem perspectivas. Um povo que não estava comemorando um ano novo, não tinha o que comemorar. E é nesse cenário que Deus anuncia algo surpreendente. Ele levantaria Ciro, o rei da Pérsia, um governador pagão, um ímpio, para libertar o seu povo. Isso nos mostra que Deus não está limitado a estruturas religiosas. Ele está agindo fora do templo. Ele não está limitado a locais geográficos. Não, aqui essa região é de Deus, aquela região é da potestade tal, aquela outra região é da potestade tal da Babilônia, e os demônios estão aqui nessa região, e Deus está lá em Jerusalém limitado. Não! Ele não está limitado a nenhum limite geográfico. Tudo é dele. Ele governa as nações e usa até mesmo aqueles que não o conhecem para cumprir os seus propósitos redentores. Para os exilados, para aquele povo, ouvir que Deus chamava um rei pagão de meu ungido, porque é isso que ele diz aqui. Eu levantarei o meu ungido. E ungido significa o escolhido dele. Eu escolhi Ciro para isso. Isso era ofensivo para aquele povo. Como assim, Deus? Tu vai usar esse rei pagão, aqui na Babilônia, para cumprir um propósito teu para conosco? Mas era exatamente assim que Deus estava ensinando. Eu governo tudo, eu tenho meus meios. E ao olharmos para a revelação no Novo Testamento, a Bíblia como um todo, nós descobrimos que essa promessa encontra o seu pleno cumprimento em Cristo Jesus. Ele veio até nós, abriu o caminho definitivo, destronando potestades espirituais e governantes deste mundo e nos conduz em segurança até o Pai, se revelando a nós. Isso é cumprido em Cristo Jesus. E é essa verdade que oferece uma profunda segurança para quem inicia um ano novo. O futuro pode ser desconhecido para nós, mas nunca para Deus. Nunca é pego de surpresa. Tem um pastor chamado Wagner Vailate, da Igreja Batista Boas Novas, da Zona Leste de São Paulo. Ele deixou uma frase muito marcante que tocou meu coração, e de muitos naquela época, foi 2013, 12, 13 ou 14, não lembro exatamente, na temporada de acampamentos da Jubars, que nós estávamos servindo, e ele, uma frase que era um jargão dele durante toda a temporada, ele dizia: está preocupado com o teu futuro? Fique tranquilo, Jesus já está lá. Deus governa a história para conduzir o seu povo a Cristo, em confiança nele. Vamos observar esse texto e perceber alguns direcionamentos práticos para nós aqui. Deus vai à frente do seu povo. O texto está falando, versículo 2, ele diz: eu irei adiante de ti. O texto fala de Deus preparando o caminho para a libertação do exílio, por meio de Ciro, um rei pagão que sequer conhecia o Deus de Israel, mas seria usado como um instrumento no plano de Deus.
Deus governa aquilo que nós não entendemos. Deus está no controle daquilo que nós não controlamos. O futuro não é um território desconhecido para Ele. Ele não reage aos movimentos. Ele os governa. Deus não está reagindo, Ele age na frente. Nada do futuro pega Deus de surpresa, como já falei. E o Senhor não somente vai conosco, não caminha conosco, Ele está na frente do seu povo. Esse detalhe, segurança, fazendo essa escolta. Deus não envia o povo para o desconhecido sem antes ir à frente. E essa é uma promessa preciosa que nós vamos precisar se lembrar durante 2026, a cada dia desse ano. Deus não te envia para o desconhecido sem antes ir à sua frente. Deus está à frente abrindo caminho para você. É inspirador, é gratificante, é encorajador saber que nós temos a melhor companhia. Alguém que vai conosco como nossa luz, segurança, amigo, provedor, bom pastor, cuidador. Ele é o bom pastor, cuidando das suas ovelhas, guiando para verdes pastos e águas tranquilas. Ele é que unge a nossa cabeça com óleo fresco, que prepara uma mesa para nós, nos toma pela mão, nos carrega em seus fortes braços. Esse Senhor vai à frente do seu povo. Você está em boa companhia, se você está na companhia de Jesus. E essa verdade ainda maior, ela é cumprida em Jesus, como eu falei. Jesus é aquele que vai adiante de nós. Não apenas abrindo caminhos históricos, mas abrindo o caminho da salvação. Somente Jesus há o caminho até Deus. O caminho até o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar. É Ele que nos leva à presença de Deus. Jesus entrou neste mundo quebrado, enfrentou o pecado, a morte, a sepultura e venceu para nos dar nova vida, novidade de vida. O nosso maior problema, meus irmãos, não é com o futuro incerto, mas um coração que insiste em querer controlá-lo. Nossa preocupação não é com aquilo que a gente não sabe o que vai acontecer, mas é porque a gente não tem controle do que vai acontecer. E nós queremos estar no controle de todas as coisas. Nós queremos ter domínio, controle das circunstâncias. Nós queremos ser deuses controlando tudo. E isso nos deixa inquietos, isso nos tira a paz, isso nos deixa ansiosos, isso nos tira o sono, porque nós queremos controlar tudo. E não descansamos em quem de fato governa todas as coisas. Se Deus vai à frente do seu povo, então nós não caminhamos para o futuro com medos paralisantes, traumatizantes, mas com confiança. Não seguimos sozinhos nem às cegas, seguimos aquele que já percorreu o caminho antes de nós. E essa promessa não elimina os desafios, não elimina as dificuldades, mas redefine a forma como nós caminhamos no meio deles. Como nós caminhamos. Por isso, se o Senhor, teu Deus, é esse Deus que você pode ter acesso em Cristo Jesus e vai à sua frente, comece o ano buscando direção, não apenas resultados, não apenas metas e checklists, mas direção espiritual. Troque a ansiedade por oração individual e comunitária com a família de Deus. Compartilhe seus motivos de oração, compartilhe, tenha pessoas orando por você e com você. Você não está sozinho. Troque essa ansiedade e inquietação pela oração comunitária. E avance, mesmo sem todas as respostas, confiando em quem já percorreu o caminho à sua frente. Prossiga, persevere, vá até o fim. Não desanime. Confiança não é saber o que vai acontecer, é saber quem está à frente. Não caminhamos por acaso nem sozinhos. Você está preocupado com o teu futuro? Fique tranquilo, Jesus já está lá. O futuro é seguro com Jesus, porque Deus soberano vai à frente. E não apenas vai à frente, Ele também age no caminho. Olha o que diz o versículo 2 ainda, a parte B. Deus está em ação. Ele diz, aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros das trevas e riquezas armazenadas em locais secretos. As portas de bronze, as trancas de ferro, representam os impedimentos humanos e espirituais. Essas figuras falam de obstáculos intransponíveis para o homem, obstáculos que nós não conseguimos transpor. Portas de bronze, trancas de ferro lá da Babilônia, vocês não vão conseguir sair daí sozinhos.
Quando você vê assim, não consigo sair dessa situação, não tenho mais o que fazer, eu estou no meu limite, estou batendo a cabeça nessa porta de bronze e não consigo sair daqui. É isso que Deus está falando. Simboliza os limites humanos, os poderes opressores, situações aparentemente definitivas. Essas portas de bronze e trancas de ferro representam o impossível para nós. Mas Deus soberano, Ele age no caminho. Ele confronta os obstáculos, as dificuldades, o perigo, as situações difíceis. Ele vai remover ou usar no cumprimento do seu soberano plano. Ele remove barreiras que se opõem ao plano dele. Ele está cumprindo a sua agenda. E as barreiras que se opõem ao plano dele, ele vai remover. Inclusive, se o seu plano, se a sua vida for uma barreira naquilo que ele quer cumprir, ele vai mover. Se você se coloca diante dele e pede, Deus, me mostra onde eu estou impedindo, onde eu estou criando portas de bronze, onde eu estou colocando trincas de ferro na minha vida. Quebra elas, Senhor. E ele rompe. E ele abre o caminho. Deus não está prometendo uma vida sem portas fechadas. Não é que ele vai abrir toda e qualquer porta para a sua vida. Mas ele continua soberano e bom, mesmo quando as portas permanecem fechadas. Ele vai abrir portas, mas há portas que talvez ele não vai abrir. O texto diz, aplainarei, derrubarei, romperei, abrirei, fecharei. Ele redirecionará, ele te impedirá, ele vai trabalhar para aqueles que nele esperam, que confiam e agem conforme a vontade revelada dele, sua palavra. Ele vai agir. Não para os que tentam dar o seu jeitinho, fazer acontecer, mas para aqueles que agem de acordo com o caráter de Deus. Ele vai fazer, ele vai mover. E portas fechadas representam a ação de Deus, conduzindo para o caminho que ele quer conduzir. Deus trabalha, ele peleja pelos seus, ele faz novas todas as coisas. Creia nisso. Busque o renovo em Cristo Jesus. Ele faz, ele age. Deus está em ação. Deus não está assistindo nós de fora. Ele está movendo, ele está agindo. Ele não é um espectador do seu povo. É um Deus que não apenas intervém, mas que intervém, que está em ação. Ele faz forte ao cansado. Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Ele diz ao fraco, sê forte e corajoso. Ao caído, levanta. Ele diz ao que chora, reprime as tuas lágrimas. Ele diz ao enfermo, sê curado. Deus trabalha e ninguém pode impedir o seu agir. Os planos dele não serão frustrados. Deus está em ação. O versículo 13 ainda diz, darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos. Tesouros das trevas não são nada espiritual, místico, né? Tesouros diabólicos das trevas, mas de locais obscuros, desconhecidos por nós. É nesse contexto que ele usa. Você não sabe o que eu tenho preparado para você. Você não compreende o que eu tenho preparado para você. Eu tenho planos de bem e não de mal. Ele tem planos maiores e mais elevados para você, para a sua casa. E eu não me refiro a bênçãos materiais. Não estou me aproximando de uma teologia coach ou de prosperidade, mas aos planos elevados da vontade de Deus, revelada em sua palavra, uma vida santa, de paz e bem na presença de Jesus. Deus não apenas acompanha, Ele age. Ele está em ação e não se limita às nossas limitações. E em Cristo Jesus essa verdade se torna ainda mais clara. Porque Ele não apenas abriu o caminho e tornou o caminho uma possibilidade para nós, mas Ele rompeu a maior barreira de todas. Jesus Cristo rompeu definitivamente a barreira do pecado que nos separa de Deus. Essa porta de bronze que Ele quebrou. Pela cruz, o acesso foi aberto. Aquilo que era impossível ao homem. Quando Jesus fala que é impossível para o homem, Ele está falando da salvação. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E Ele fez isso. Aquilo que era impossível ao ser humano foi realizado por Deus na sua graça divina. Quantas vezes nós percebemos, só depois, a ação de Deus. Que aquela porta fechada era Deus nos preservando. Que Deus agiu, que Deus abriu portas na nossa vida e nós não percebemos. Se Deus está em ação, irmãos, se você crê nesse Deus que declara essa sua palavra, que está em ação, nós não precisamos interpretar os obstáculos
como um abandono de Deus, mas como um cenário para Deus agir na nossa vida. Deus não te abandonou, Ele está preparando o espetáculo para agir na sua vida, para se tornar mais evidente a ação dele, porque Ele continua sempre agindo, mesmo quando nós não vemos, mas para tornar mais evidente. Por isso, o que parece travado, lento hoje, pode ser exatamente o cenário da manifestação da glória de Deus. Seja na solução sobrenatural da situação que você está pensando, ou seja no teu amadurecimento e fortalecimento sobrenatural pelo Espírito Santo para lidar com isso. Por isso, se Deus está em ação, ore por discernimento nas portas que Deus abre e fecha. Não force caminhos que Deus está fechando. Nem toda porta fechada é derrota. Use os meios, planos, estratégias, mas não confie neles como se eles fossem o fim. Deus está em ação. Ao começar esse ano, talvez nós vejamos portas fechadas logo de cara, incertezas, limitações, mas a nossa segurança não está na ausência de barreiras, mas no Deus que governa sobre ela. A confiança não está nas evidências ao longo do percurso. Olha só, eu estou vendo acontecer. A confiança está na fidelidade do Senhor em sua palavra, e não nas evidências ao longo do percurso. Ele garante a sua presença fiel, cuidadora, amorosa em cada passo. O futuro é seguro com Jesus, porque Jesus já está lá. O Deus soberano vai à frente do seu povo. Ele está em ação. E afinal de tudo isso tem um propósito maior do que simplesmente facilitar a nossa jornada. Deus age para que sejamos levados a conhecê-lo verdadeiramente. Deus quer que você o conheça. Olha o versículo 13 em diante. Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo nome. Esse termo aqui não é um simples convite. Ele te convoca. Você não tem escolha. Ele grita, ele clama, ele chama pelo seu nome. Também significa isso. Ele te convoca. Por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo-lhe um título de honra. Embora você não me reconheça, ainda sem me conhecer plenamente. Quando você nem me conhecia, ele está falando com Ciro isso aqui. Você nem me conhece, mas eu estou te escolhendo para ser usado, abrir esse caminho. E também está falando comigo e com você. Mesmo que você não conheça tudo sobre mim, como eu ajo, o que eu faço, mesmo que você é preguiçoso para vir me conhecer em tudo que eu revelei, mesmo assim, quero que você me conheça. Eu vou agir. Eu sou o Senhor, versículo 5, e não há nenhum outro, além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, ou embora não me conheças. Eu vou te fortalecer, eu vou te usar. O ponto central de Isaías 45 não é apenas uma libertação política de Israel, mas a revelação do próprio Deus, se revelando para aquele povo. Repetidamente o texto está falando para que vocês saibam quem eu sou, para que vocês me conheçam. O objetivo maior de Deus não é apenas mudar as circunstâncias, mas dar-se a conhecer ao seu povo. Por isso, agradeça a Deus pela circunstância difícil em que Ele está se dando para você, porque Ele quer se revelar para você, para que você conheça mais a Ele, confie mais nele através dessas circunstâncias. Parece meio paradoxal isso. Mas Ele quer que você o conheça. E conhecendo a Ele, desenvolva um relacionamento crescente com Ele. Por isso que a nossa missão como igreja é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Essa é, inclusive para nós, essa missão. É para todos nós termos passos de crescimento no conhecimento da graça de Cristo Jesus. Viver pela fé na palavra e no conhecimento de Cristo. E não por sinais, não por experiências momentâneas, ainda que Deus use elas para se manifestar, para se revelar a nós. Mas nós não queremos viver por sinais, mas pela fé naquilo que conhecemos, no Deus que se dá a conhecer. O objetivo da ação de Deus não é apenas resolver crises, mas revelar quem Ele é. E talvez por sermos tão cabeça dura, tão difícil de conhecer, de confiar, de dar os passos na intimidade, a gente fica patinando nos mesmos problemas. Deus age na história para que o nome dele seja conhecido, reconhecido e adorado. Essa é a essência desse trecho,
Deus conduz os acontecimentos da história para revelar sua glória. E em Cristo essa revelação atinge o seu ápice, em Cristo Jesus. Em Jesus, Deus se dá a conhecer plenamente, irmãos. Não apenas como soberano Criador, mas como humilde sofredor, como Salvador gracioso. Hebreus fala isso, em Cristo Jesus é a expressão máxima do caráter de Deus. O objetivo não é apenas realizar sonhos. Deus não quer apenas realizar os teus sonhos e te dar tudo que você tocar, imaginar e ver. Ele quer que você desenvolva um relacionamento com Ele. Deus não quer ser conhecido, Deus, Ele quer ser conhecido no caminho. No caminho, não só no resultado. Ele não quer que quando chegar lá, é verdade. Agora eu acredito em Deus, agora eu vi. Não, Ele quer que durante o caminho você vá conhecendo Ele. Que você vá desfrutando do caminho, meus irmãos. Meus amigos legendários. Desfrutando o caminho. É perseverando no caminho que vemos Deus se revelando a nós. E isso nos satisfaz. Isto é vida com Deus. Porque esta é a vida plena, a vida que satisfaz. Jesus declarou isso lá em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, a vida plena, a vida que satisfaz. Que conheçam a Ti e a Cristo Jesus, a quem enviaste. Conhecer mais de Deus, conhecer mais de Cristo Jesus. Essa é a vida que satisfaz. E se Deus age para que você o conheça, então o maior propósito desse ano, e ainda dá tempo de você reorganizar as suas metas. Você já fez suas metas, objetivos? Vá lá na primeira linha e escreva novamente. O maior objetivo desse ano deve ser crescer no conhecimento de Deus, no relacionamento firme e profundo com Jesus. Por isso, se Deus quer que você o conheça, se Ele age para ser conhecido, priorize as disciplinas espirituais, os meios de graça, não apenas as suas metas pessoais. Por isso, leia e medite na palavra, não só para obter respostas e conhecimento, mas para conhecer o Senhor. Isso é a sua resposta, conhecer a Deus. Encare os desafios como oportunidades de aprofundamento espiritual, de amadurecimento espiritual. O Senhor Deus usa as circunstâncias, desafios e as nossas frustrações para nos conduzir a uma fé mais madura, mais centrada em Cristo Jesus. Faça desse ano um tempo de aprofundamento espiritual, de ser levado pelo Espírito Santo de Deus a um relacionamento crescente com Jesus. O maior bem que Ele nos dá é Ele mesmo. Creia nisso. O futuro é seguro com Jesus, porque Jesus já está lá. O Deus soberano vai à frente. Ele está em ação e se revela a nós. E por último, acima de tudo e antes de tudo, Deus é soberano. Deus é soberano. Olha o versículo 6, ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não há. Eu sou o Senhor. Deus se revela como o único Deus verdadeiro. Ele afirma o seu governo absoluto. Nada foge do seu controle. Nem o que entendemos, nem o que nos confunde. Nem os dias bons, nem os dias difíceis estão fora do seu governo soberano. Ele é soberano sobre a luz e sobre as trevas. Nada foge do seu controle redentor. Ele age para revelar sua glória. Revelar sua glória, a palavra glória significa peso. O seu valor, a sua grandiosidade. Ele se revela para fortalecer a sua fé do seu povo e conduzir a história ao cumprimento dos seus propósitos. Ao conhecermos a boa notícia do Evangelho de Jesus, nós entendemos que essa soberania de Deus não é fria e distante. Porque nós entendemos que ela se expressa plenamente na cruz, onde Deus transforma o maior mal no maior bem. Aquela tortura injusta satisfez a justiça de Deus para nos dar liberdade e nova vida. O Cristo crucificado é a prova de que Deus reina soberano, mesmo quando
nós não entendemos o caminho. Os discípulos confusos, como assim? O nosso Messias crucificado, morto, derrotado. Os discípulos frustrados. Os discípulos desanimados. Os discípulos querendo voltar para a velha vida. Abandonar o caminho por causa da maior frustração, que era o maior bem que precisava acontecer na vida deles. Os discípulos desanimados, os discípulos frustrados, podem ser eu e você, olhando para uma cruz que nós estamos carregando, mas que pode ser o maior bem que Deus está preparando para nós. Ele é soberano, irmãos. Mesmo quando nós não entendemos o caminho. E se Ele é soberano, nós podemos descansar. Por isso, submeta os seus medos ao senhorio de Cristo. Entregue aos pés da cruz em oração. Os seus anseios, os seus medos, os seus receios. Lembre-se daquela canção, Ele continua sendo bom. Bom e soberano, mesmo nos dias difíceis. Também descanse mais na soberania do Senhor e não confie somente no seu controle, nas suas planilhas, na sua agenda, nos seus relatórios, nos seus números, nas suas metas. Seus indicadores ajudam, mas o Senhor é soberano sobre tudo isso. O novo ano pode trazer desafios. Você passará por situações que terá medo, incerteza, mas que você se lembre que você tem um lugar seguro para firmar os seus pés, pisar firme. Lembre-se da palavra do Deus fiel e verdadeiro e confie nela. A confiança não nasce da ausência de dificuldades, mas da certeza do controle soberano de Deus. Por isso, concluindo, irmãos, a palavra de Deus, por meio do profeta Isaías, nos lembra hoje que o futuro com Jesus é seguro, porque Jesus já está lá. O Deus soberano vai à frente, está em ação e se revela a nós. Essa promessa, como eu falei, tem seu cumprimento pleno em Cristo Jesus, que foi à nossa frente até a cruz. Rompeu a maior barreira de todas, o pecado, e abriu o caminho definitivo para a revelação de Deus a nós. Por isso, entre nesse ano com planos, com metas, com desafios, mas confiando na boa notícia do Evangelho. O futuro é seguro. Não porque nós sabemos o que virá. Não porque você tem uma reserva suficiente para passar pela crise. Não porque você tem 1, 2, 3 imóveis que vão te dar uma garantia. Não porque você não tem nada, mas você... Nada disso dura. O futuro é seguro. Não porque nós sabemos o que virá, mas porque Jesus já está lá. Amém? O maior convite desse início de ano não é apenas para fazer novas metas, mas para confiar a sua vida, o seu futuro e o seu coração em Cristo Jesus. Jesus está te chamando para segui-lo. Não para aceitá-lo. Eu aceito esse copo d'água, obrigado. Ele não está te estendendo a mão com uma pílula verde e uma vermelha, estilo Morpheus, e aí qual que você vai escolher? Ele está te chamando, siga-me. Siga-me no caminho. Temos um caminho a percorrer. Siga o caminho, no caminho. Jesus quer que você siga nesse caminho de um futuro certo, como discípulo de Jesus. Caminhar com Ele é a maior segurança que nós podemos ter. E o futuro pode ser desconhecido para nós, mas não é incerto para Ele. Então não se preocupe com o teu futuro. Jesus já está lá. Faça desse ano um ano de renovo, na busca do Senhor, no compromisso com Ele, no viver os planos e a vontade dEle, no conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Faça da sua vida um lugar de consolo ao próximo, de aproximação de Jesus. Eu vi o Zé Bruno, da banda Resgate, falando num vídeo essa semana, faça da sua casa um lugar de acolhimento, de segurança para o próximo, onde as pessoas gostam de estar na sua casa. Faça do seu sofá, da sua cadeira, da sua cozinha, um lugar onde as pessoas queiram sentar para abrir o coração para você, para orar com você, para conversar, ouvir uma palavra de conforto, de paz. Vá às palavras de vida de Deus, ouça Deus na pregação, nos cultos, na sua devoção pessoal, fale mais com Deus, ore, reparta mais com graça e misericórdia na comunhão com a igreja, sirva e seja servido no corpo de Cristo. Seja mais parecido com Jesus, mas conheça Jesus. Essa é a meta número 1 do nosso ano. O mistério de Deus revelado dentro de você, te transformando no caminho, é o mistério.
que Colossenses nos diz lá, Colossenses 1:27. Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Palavra de Deus àqueles que são seus, aqueles que creem, aqueles que confiam e perseveram nele. Amém? O futuro com Jesus é seguro, porque Jesus já está lá. Deus soberano vai à frente. Ele está em ação e se revela a nós. Feche seus olhos, vamos orar. Eu acho que você tem que orar, falar com Jesus. Deus, em sua palavra, falou conosco. A boca de Deus estava falando, a palavra dele. Agora ele está com os ouvidos abertos para ouvir você. O que você vai responder para ele? Qual é o seu medo em 2026? Quais as suas metas em 2026? Você deixou Deus fora dela? É se reorganizar? É se comprometer mais com o Senhor na sua palavra? É servir melhor ao Senhor? É servir mais? É cuidar mais de pessoas? É parar de sugar e ser alguém que entrega? Eu quero dar vida. Eu quero ser um canal de vida. A vida de Deus em Cristo Jesus passando por mim. Deus em mim, Cristo em mim, me dando vida para que eu possa dar vida a outros. Eu não quero ser um agente do caos. Eu não quero chegar causando medo. Já basta. Qualquer manchete, sites, qualquer roda de conversa é só desespero. Parece só Cavaleiros do Apocalipse falando más notícias de tudo que vai acontecer. Eu quero ser um agente de paz e esperança para esse mundo perdido. Eu quero ser alguém que, apesar de ter medo, eu sei que o meu futuro está seguro porque Jesus está lá. E eu quero anunciar isso, eu quero crer nisso. Eu quero ter paz. Ajuda-me, Senhor, ajuda a tua igreja a confiar no Senhor. Fale com Deus. Deus soberano, tu está à nossa frente nesse desafio que eu estou patinando. Que sou eu mesmo, parece que eu sou uma porta de bronze. Eu sou uma tranca de ferro. Então quebra, rompe, quebra o meu coração. Quebra esse vaso e faz de novo, Senhor. Como a antiga canção que nós cantávamos, eu quero ser um vaso novo nas mãos do Senhor. Ó Senhor, eu quero recomeçar esse ano na Tua presença, diferente. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso do Teu Espírito. Eu preciso, Senhor, da Tua palavra mais, e eu vou buscar. Eu preciso dos Teus ouvidos mais, e eu vou orar. Eu preciso do Teu corpo, a igreja, meus irmãos, o abraço, o acolhimento, a mesa. E eu vou buscar. Nos cultos, nos GCs, em mensagens. Eu quero vida, Senhor. Obrigado por me dar a certeza da Tua palavra que é fiel e verdadeira. De que Tu já está lá, no meu futuro. Eu quero desfrutar desse caminho contigo. Fale com Jesus. Senhor, eu quero viver algo diferente em 2026. Mas eu não quero ficar todo ano renovando planos e metas de boca para fora, Senhor. Eu quero ter um ano extraordinário, no simples. Talvez o Senhor vai fazer milagres enormes na minha vida. Curas, bênçãos, conquistas. E isso é muito bom. E muitos de nós queremos aqui. Mas nós queremos viver o extraordinário no simples, no ordinário. No arrumar a casa, no lavar uma louça, no limpar um carro, no preparar uma refeição. Eu quero viver o extraordinário nessas coisas ordinárias da vida, onde Tu estás presente, Senhor Jesus. No acolher um irmão, no abençoar alguém com um abraço, com um sorriso, no ofertar a alguém, no contribuir na fidelidade nos meus dízimos e ofertas. Eu quero viver o extraordinário no ordinário, nas coisas comuns da vida. E sendo fiel no ordinário, eu quero andar no extraordinário. O Teu Santo Espírito, que é vivo e verdadeiro, está presente aqui, ministrando aos nossos corações. Ó Senhor, fortalece ao cansado, ao fraco, anima o desanimado, Senhor. Tu estás à frente, Senhor, nos levanta. Me ajuda, Pai, não queremos mais nos arrastar. Nós queremos correr, voar contigo, Senhor Jesus. Com alegria. Esse mundo vai passar.
e a gente fica patinando, desanimando com coisas que vão perecer. Queremos desfrutar do que é eterno. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar em Ti. Só em Ti confiar. Na Tua palavra buscar. Fortalece-me, Pai. Me ajuda a dar passos práticos. Prática. Aquele que ouve as Tuas palavras e as pratica é sábio, é prudente. Mas aquele que ouve e que se esquece do que ouviu e que tem que esperar um outro domingo para ser tocado de novo e viver de domingo em domingo, como a Ana foi constrangida aqui e trouxe para nós pelo Teu Espírito, Deus. Não queremos ter saudade somente do domingo. Queremos ter saudade de Ti todos os dias, sede da Tua presença, Senhor. Nas coisas ordinárias da vida. Eu preciso disso, Deus, me ajuda. A Tua igreja precisa disso para ser uma igreja viva, verdadeira. Fortaleça, Pai, que essa mensagem alcance o fundo dos nossos corações, ó Pai. Queremos um ano diferente contigo, Senhor Jesus. Mas dependemos do Teu agir. Dependemos de passos práticos em direção a Ti. Em nome de Jesus. O Senhor Deus, Ele age com graça. A graça de Deus é quando Ele age sem nós fazermos nada para isso. Ele nos salvou sendo nós pecadores, cegos, imundos, trapos de imundícia. Ele nos salvou por Sua graça. Não que nós tivéssemos feito algo para merecer. Ele nos salvou e nós cremos nisso. Isso é a maior manifestação da graça de Deus. E Ele diariamente manifesta Sua graça ao nos dar o ar para respirar, um sustento, cuidado. A graça de Deus é manifesta de diversas formas na nossa vida, dentro dos Seus planos. E existem o que nós chamamos de meios de graça, que Deus determinou e escolheu em Sua palavra para nos ministrar graça. Uns chamam de disciplinas espirituais, outros de meios de graça. São como torneiras abertas da graça de Deus. A torneira da palavra dEle, a torneira da oração e a torneira da comunhão. A boca de Deus, o ouvido de Deus e o corpo de Deus. A boca de Deus é a palavra dEle. Se eu preciso de Deus, se eu preciso de graça, essa torneira aqui eu vou abrir, ela vai correr água, porque Ele disse que vai fazer isso. E eu quero me mergulhar nessa torneira da palavra de Deus. Eu preciso de Bíblia, eu preciso ler, eu preciso meditar, eu preciso estudar a palavra, porque esse é o meio de graça que Deus determinou, comuns. É a torneira da boca dEle, a palavra dEle. A outra torneira é do ouvido dEle, a oração. Ele quer ser ouvido por você. Ele quer que você fale com Ele, quer ouvir você. Abra o teu coração, ore. É um meio de graça, Deus age. E o outro meio de graça é o corpo dEle, a comunhão uns com os outros, estarmos juntos, adoração comunitária, oração comunitária. É uma torneira da graça de Deus. Se você quer buscar a graça de Deus, comece por aqui. Nessa disciplina, na palavra, a boca dEle, na oração, o ouvido dEle e na comunhão, o corpo dEle. São meios infindáveis da graça de Deus se manifestar.